O som seco e monótono do relógio de parede era a única coisa que quebrava o silêncio opressivo no necrotério. Eram 23h47 quando Carlos, o auxiliar de necropsia, ajeitou os óculos no rosto e respirou fundo. O cheiro da formalina parecia ter impregnado cada fibra do seu uniforme, cada fio do seu cabelo. Era uma presença constante, como um fantasma invisível que o acompanhava em cada plantão noturno. A noite estava apenas começando, mas algo naquela atmosfera parecia anormal. Um frio inexplicável invadia a sala, mesmo com o termostato indicando uma temperatura constante. Ele não sabia explicar, mas havia algo errado. No corredor externo, o guarda noturno, Antônio, fazia sua ronda habitual. Com uma lanterna em mãos, ele iluminava os cantos sombrios, as paredes descascadas e as portas que levavam às câmaras frias. Seu rádio emitia chiados ocasionais, uma companheira incômoda, mas que o mantinha alerta. Apesar dos anos de experiência, ele também sentia o peso de algo invisível naquela noite. Era como se o próprio edifício estivesse respirando, pulsando em um ritmo que não era humano. Tudo começou com um barulho, um estalo seco que ecoou pelas paredes como um trovão distante. Carlos congelou, a mão pairando sobre um bisturi que acabará de esterilizar. Ele virou a cabeça lentamente em direção à porta entreaberta da sala de autópsia. Era apenas o vento? Não. Todas as janelas estavam fechadas, lacradas. O som veio de dentro. O necrotério estava vivo. Antônio ouviu o mesmo barulho e caminhou apressado em direção ao epicentro do som. Cada passo que dava parecia ecoar infinitamente, como se o corredor estivesse se estendendo à medida que ele andava. Quando chegou à porta da sala de autópsia, hesitou. A luz fluorescente piscava de forma irregular, projetando sombras dançantes que não faziam sentido. Ele chamou por Carlos, mas a voz saiu abafada, como se o ar estivesse mais denso. Dentro da sala, Carlos não respondeu. Ele estava paralisado, os olhos fixos na maca diante dele. O corpo que ali jazia, uma mulher de cerca de 30 anos, vítima de um acidente de carro, parecia ter mudado de posição. Suas mãos, antes cruzadas sobre o peito, agora estavam ao lado do corpo, como se ela tivesse tentado se levantar. Mas isso não era possível. Era apenas sua mente pregando uma peça. Ele se aproximou, o bisturi ainda em mãos, e inclinou-se para examinar melhor. Foi então que viu. As unhas estavam sujas de algo que parecia terra. O coração de Carlos disparou. Ele recuou rapidamente, derrubando uma bandeja de instrumentos cirúrgicos. O som metálico ecoou como um grito na noite. Antes que pudesse reagir, a luz apagou completamente. A escuridão era absoluta, sufocante. E, no silêncio que se seguiu, ele ouviu um suspiro, lento, arrastado, como se algo ou alguém estivesse acordando. Antônio tentou abrir a porta, mas ela parecia presa. Ele forçou a lanterna contra o vidro da pequena janela na porta e viu apenas a escuridão. O chiado do rádio intensificou-se, tornando-se um emaranhado de vozes sussurrantes. Palavras que ele não conseguia entender, mas que gelavam seu sangue. Quando as luzes finalmente voltaram, Carlos estava de joelhos no chão, ofegante. A maca estava vazia. O corpo desaparecera. A partir daquele momento, a noite desmoronou em uma sequência de horrores inexplicáveis. Portas batiam sozinhas, sombras se arrastavam pelas paredes como seres vivos, e sons de passos ecoavam por corredores vazios. Carlos e Antônio, presos em um pesadelo compartilhado, tentavam entender o que estava acontecendo. Mas o necrotério não lhes dava respostas, apenas perguntas. E o pior ainda estava por vir. No coração da madrugada, Carlos encontrou uma câmera fria aberta. Dentro, não havia apenas corpos. Havia sinais. Desenhos feitos com algo que parecia sangue, formando símbolos que ele não reconhecia, mas que despertavam uma sensação primal de terror. Ele tentou sair, mas a porta se fechou abruptamente, trancando-o lá dentro. O frio cortante era insuportável, mas não tanto quanto a sensação de que algo observava das sombras. Antônio, por sua vez, seguia as vozes no rádio, que pareciam guiá-lo para o subsolo. Ele desceu as escadas com a lanterna tremendo em sua mão. O cheiro de podridão era quase insuportável. Ao chegar ao fim da escadaria, encontrou uma porta que não deveria existir. Era velha,
feita de madeira apodrecida, com trancas enferrujadas. Quando ele a abriu, o horror que viu fez suas pernas falharem. Os segredos do necrotério eram mais antigos e profundos do que qualquer um poderia imaginar. E, naquela noite, tanto Carlos quanto Antônio descobriram que não estavam sozinhos. Algo habitava aquele lugar. Algo que nunca deveria ter sido despertado. A sala do necrotério era envolta em uma penumbra quase palpável. O ar carregado com um cheiro estagnado de formol e desinfetante criava uma atmosfera opressiva, um prenúncio do que estava por vir. José, técnico em necropsia, estava prestes a iniciar seu primeiro plantão noturno. Ele sempre ouvirá as histórias sussurradas entre os corredores do hospital, lendas de corpos que pareciam não querer descansar, de gritos abafados vindos de dentro das gavetas refrigeradas, mas as atribuía à imaginação à flor da pele de outros colegas. No entanto, algo naquela noite estava diferente. José sentiu um incômodo no estômago assim que atravessou as portas duplas para assumir seu turno. A sala estava mais fria do que de costume, como se a própria morte pairasse ali, observando. Ele tentou afastar o desconforto com um suspiro profundo e mergulhou em sua rotina. Organizar instrumentos, revisar a documentação, garantir que tudo estivesse em ordem para os procedimentos. Foi então que a maca chegou. O som das rodinhas ecoou pelo corredor vazio, carregando com ele uma carga que parecia pesar mais do que o próprio corpo que repousava ali. Sob o lençol branco, um corpo feminino, pequeno e frágil. A etiqueta no tornozelo revelava, desconhecida, sexo feminino, aproximadamente 16 anos, causa da morte, parada cardíaca durante ritual de exorcismo. José parou por um momento. Exorcismo. Não era algo que aparecia frequentemente nos registros médicos. Uma curiosidade involuntária misturada com uma ponta de desconforto tomou conta dele enquanto puxava o lençol, revelando o rosto pálido da garota. Havia algo perturbador na expressão dela. Seus olhos, ainda abertos, pareciam vazios, mas carregavam uma sombra de agonia que fazia sua espinha gelar. Ele fechou as pálpebras da garota com um gesto rápido, sentindo uma sensação de alívio ao afastar aquele olhar de sua vista. Enquanto preparava o corpo para a necropsia, José notou marcas profundas ao redor dos pulsos e tornozelos, como se ela tivesse sido amarrada com extrema força. Havia também arranhões em seu pescoço, cicatrizes frescas que pareciam ter sido feitas por unhas humanas. O restante do corpo, embora aparentemente inofensivo, exalava algo inexplicável, como se um fragmento de algo sombrio ainda residisse ali. A primeira coisa que aconteceu foi sutil. Enquanto José organizava os instrumentos, o termômetro digital na parede piscou, indicando uma queda brusca na temperatura da sala. Ele franziu a testa. O sistema de refrigeração do necrotério era sempre estável, até que um som abafado ecoou. Um leve estalo, como se algo tivesse se movido na maca. José congelou. Ele sabia que era impossível. Contraturas pós-morte eram comuns. Ele havia estudado isso. Mas o som parecia diferente, quase deliberado. Ele se aproximou lentamente do corpo, seus passos ecoando no chão de azulejos. Quando estava a poucos centímetros da maca, o som se repetiu, dessa vez mais alto. O corpo da garota se inclinou levemente para o lado, como se estivesse tentando se mover sozinho. O coração de José disparou. Ele recuou instintivamente, tropeçando em uma das mesas de instrumentos, que se chocou contra o chão com um estrondo. Por um momento, o silêncio voltou, mas ele sabia que algo estava terrivelmente errado. Ele reuniu coragem para se aproximar novamente, desta vez segurando uma pinça cirúrgica como se fosse uma arma. A pele da garota começou a mudar. Uma mancha escura apareceu em seu braço, espalhando-se rapidamente como tinta em água. José observou, horrorizado, enquanto os dedos dela se contraiam, os nós dos dedos estalando em um movimento que parecia antinatural. Os olhos, que ele havia fechado minutos antes, abriram-se de repente, revelando pupilas completamente negras. O ar na sala ficou denso, quase irrespirável. O cheiro de formol foi substituído por algo fétido, como carne podre misturada com enxofre. José não conseguiu conter um grito quando o corpo da garota se ergueu parcialmente da maca, a cabeça inclinada em um ângulo que parecia desafiar as leis da física. Era como se algo dentro dela estivesse tentando escapar.
algo que nunca deveria ter sido libertado. José tentou correr, mas a porta do necrotério, que ele havia deixado entreaberta, agora estava completamente trancada. Ele bateu nela com todas as suas forças, mas era como se uma força invisível a mantivesse fechada. Desesperado, ele olhou ao redor, buscando uma solução. Foi então que viu o incinerador no canto da sala. Era a única opção. Ele sabia que a cremação não fazia parte do protocolo, mas não havia tempo para hesitações. Ele empurrou a maca em direção ao incinerador, enquanto o corpo da garota continuava a se contorcer e a emitir sons guturais que pareciam vir de algo muito mais antigo e maligno do que ela. Com o último esforço, José conseguiu empurrar o corpo para dentro da câmara de fogo. Ele acionou o botão, e as chamas engoliram a figura que ainda lutava contra sua prisão mortal. Os gritos cessaram de repente, deixando um silêncio ensurdecedor. A temperatura na sala voltou ao normal, e a porta finalmente se abriu. José saiu dali cambaleando, o coração martelando no peito. Ele sabia que jamais esqueceria aquela noite. E, embora o corpo tivesse sido destruído, ele não podia deixar de sentir que algo, em algum lugar, ainda o observava. Para mais relatos assustadores como esses, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!